Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar aqui nesta noite e poder glorificar o nome de Cristo. Domingo eu quero falar, se assim for me dada a oportunidade, sobre essa glorificação, a importância dessa glorificação, mas de glorificar a Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e está fazendo, né? Agradeço a Deus aqui pela vida do evangelista Rangel, da sua esposa. Passamos uma tarde muito gostosa ali falando das maravilhas de Deus, né, das experiências. Isso enriquece muita gente, de ver como o nosso Deus trabalha. Agradecer também ao pastor presidente dessa igreja, é uma alegria muito grande conhecer o senhor. O evangelista fala muito bem da sua pessoa, demais dos obreiros, sabe? Eu falei com o Rangel ali, falei, Rangel, esses hinos que você cantou agora no começo não precisa nem pregar mais, porque o que eu já chorei aqui. Aleluia. Irei eu para a linda cidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês gravem essa pergunta, para vocês entenderem durante a exposição da palavra. Eu sei que o tempo não é muito assim extensivo, e eu também não gosto de passar do horário. Se eu não conseguir fazer toda essa exposição da palavra, posso fazer outro dia, que é importante essa palavra, porque eu vivo isso. Todas as mensagens que eu prego, eu recebo às madrugadas. Antes eu recebia e não escrevia, mas então Deus falou comigo, escreve. Eu tenho várias e várias mensagens. Essa mensagem sobre a eternidade, eu escrevi 50 páginas dela sobre a eternidade. Então tem uma riqueza muito grande para vocês entenderem o que é a eternidade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que está vivendo a eternidade aqui? Olha a pergunta. Quem está vivendo a eternidade? Quem é que está vivendo? Estão meio em dúvida, né? Porque no conceito é o quê? A eternidade é o quê? Depois da morte, não é isso? Eu estou vivendo a eternidade. E eu vou mostrar para vocês dentro do texto por que eu estou vivendo a eternidade. E eu creio que alguns estão também vivendo essa eternidade. Abre comigo a Bíblia aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3. E depois eu vou fazer a leitura de 2 versículos que está nesse tema. Mas é porque eu fiz achei muito interessante dessa exposição aqui, porque os irmãos estão procurando, eu quero que os irmãos acompanhem, mas eu quero só falar um pouquinho assim da minha vida. Olha, eu estou vivendo hoje o melhor momento da minha vida espiritual. Glória a Deus. Vou dizer para vocês por quê. Em 2020, eu comecei a viver essa experiência quando eu fui diagnosticado com câncer em estágio 4, identificado pelo CID-20. Esse código, segundo a classificação internacional de segurança da doença, ele se refere a um câncer coloretal, ou seja, um tumor maligno que se desenvolve a parte no final do intestino grosso, que é o reto. Esse estágio 4 é o mais avançado da doença, o que significa que o câncer ele já tinha espalhado para os meus órgãos todos. Inclusive o médico, quando ele fez a biópsia, ele disse assim, a sua barriga está cheia de câncer. Eu ainda tenho câncer, ele continua ainda no reto. Eu faço um tratamento paliativo, só para o controle da doença. Então eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. De 2020, o médico me deu 6 meses de vida. E eu já estou com 5 anos. Quem olha para mim acha que eu não estou doente. Eu uso uma bolsa definitiva, porque tirei todo o meu intestino grosso. Tenho uma outra aparelho aqui no meu pescoço. E mais um duplo J que ele pega no rins e a bexiga. Porque a rádio, ela danificou o meu rins e ele estava retendo o xixi, não pode. O rins não pode segurar o xixi, ele tem que descer.
Então eu uso essa mangueira, um pouco meio complicada às vezes, né? Mas eu estou vivendo. O câncer, sabe o que é o câncer para mim? É uma bênção de Deus. Eu vou dizer para vocês, porque hoje, como não posso trabalhar mais, vocês acham que eu acordo tarde? 3 horas eu já estou acordado. Todos os dias eu falo com o Senhor: Senhor, eu não posso terminar o dia, deixar o dia terminar se eu não tirar pelo menos 1h15 a 20 minutos de joelho. Meu joelho já está todo machucado. E todo dia ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 17 vezes, todos os dias. Agora eu estou lendo 3 capítulos por dia. Então o que eu faço? Eu comecei em janeiro, eu termino em janeiro e começo de novo. Eu disse a Deus: enquanto eu viver, eu quero ler a tua palavra e quero buscar. E aí eu descobri, vocês não sabem, quem não ora não sabe como é gostoso. Mas é orar, irmão. Não é aquela oração, não, é você ter assim, aquele particular assim, gostoso, sabe? Aí, esses dias agora, Deus usou uma pessoa para falar comigo, que não é nem cristã, e ela disse assim: Deus te preservou você, porque você é uma joia especial na vida dele. E eu cheguei em casa, quando eu fui orar, eu falei: Jesus, eu queria tanto poder te dar um abraço, te abraçar. Eu não consigo mais me ver neste mundo. Hoje eu estava conversando com uma moça, e ela meio assim, ficou assim, eu falei assim: qual é a felicidade que esse mundo tem? Toda felicidade é passageira. Mas quando eu lembro a cidade celestial, a Bíblia diz que lá não vai haver nem choro e nem dor. A alegria lá é constantemente. Aleluia. Amém, irmão? Só um resumo, senão não dá para pregar. Tem muitas coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até agora. Grava a palavra mundo. Versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E o versículo chave do tema: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Por que eu falei desse versículo de Eclesiastes? Eu gosto de explicar, que eu gosto bem de detalhar, para que vocês entendam por que esses 4 encontros com Jesus, onde ele vai mostrar os 4 obstáculos que impedem muitos de herdar a vida eterna. A Bíblia nos mostra que a vida eterna, ela não é apenas um tema teológico distante, mas é uma realidade que Deus colocou dentro de cada ser humano. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no capítulo 3, versículo 11, você vai observar que Salomão diz assim, tudo ele fez formoso, a seu devido tempo, e colocou o mundo. A palavra mundo no hebraico significa olam. Olam significa aquilo que é eterno, sem limite de tempo, algo que ultrapassa o presente e aponta para além da existência terrena. Olha só, essa palavra, ela transmite para nós a ideia de que algo não se esgota, que permanece e que ecoa para sempre. Quando o texto ele afirma que Deus ele colocou o ola no coração do homem, ele está mostrando que Deus, que o ser humano
Olha só, o ser humano, ele foi criado com a perspecção de algo além da vida presente. O ser humano foi criado para ser eterno. E é por isso que o homem, ele tem esse anseio de algo além. E nunca consegue preencher esse vazio. Um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele diz que em ti nos fizeste, e inquieto estamos, enquanto não repousarmos em ti. O homem só encontra sentido na vida, quando ele repousa em Deus. Eu acho interessante que um teólogo, ele diz assim, olha, se eu olhar para este mundo, e não achar nada que me satisfaz, é porque eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. E é por isso que o ser humano, ele tem esse anseio, sabe como? De preencher esse vazio. Aí ele vai em busca das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, mas continua vazio. Só quando ele repousa em Cristo, que todo esse vazio é preenchido pela graça de Deus. Ele pode estar vivendo um momento difícil da vida dele, mas ele glorifica a Deus. O vento pode estar soprando a embarcação dele, e ele acha que o navio vai afundar. Não vai não, porque ele está alegre. Sabe por que Paulo falou assim, olha Timóteo, a minha hora é chegada, eu já estou sendo oferecido em aspersão ou em sacrifício, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, mas olha só, Paulo estava esperando o julgamento dele. Você sabe o que é você esperar o seu julgamento de morte? E Paulo, como cidadão romano, a execução dele seria, como diz a história, executado o pescoço? E o que ele escreve? E o que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou ao encontro do justo juiz para receber a minha coroa. Mas não só ele falou assim, não somente a mim, mas todos aqueles que amam e que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Os olhos de Paulo estavam voltados para a eternidade. É por isso que as coisas deste mundo não preenchiam nada para ele, não servia de nada. Ele estava olhando para a eternidade. Aí eu fiquei lembrando que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo teve uma revelação que foi até o terceiro céu. Aí eu fui pesquisar essa palavra inefável no grego. Eu chorei tanto. E eu falei assim, olha só, se Paulo ouviu palavras que é o homem, não tem como se explicar, na linguagem do homem, Paulo disse assim, eu não posso explicar porque eu não sei, existe um mistério de Deus que nós não sabemos, mas Paulo diz que ele ouviu palavras inefáveis que é o homem não é lícito falar. Eu disse assim, se o céu tem esses mistérios de maravilha, o que é que eu estou fazendo aqui ainda? Tem coisa muito melhor para nós. Agora você sabe qual é a finalidade de Deus de colocar essa eternidade no coração humano e sabe de quê? Para que o homem tivesse o desejo de buscar o Criador, de reconhecer a sua vida, que não tem, que uma vida, que essa vida ela tem um limite, não é só essa vida, há uma outra vida. É um chamado interior para se voltar para Deus, o único capaz de satisfazer o anseio profundo do ser humano. Deus colocou isso para que o homem busque o Criador. E você analisar bem, o ser humano em si, mesmo na sua cegueira, ele continua buscando a Deus de uma forma erroneamente às vezes. Vai para as idolatrias, vai para as outras coisas, vai para tantos lugares, porque vive numa cegueira, mas é o anseio do Criador que eles têm. Agora você observa que João vai dizer assim no versículo 2, Jesus mostra que essa eternidade que sentimos dentro de nós, não pode ser conquistada por esforço humano, mas é recebida como presente, porque o termo grego aqui, que se dá, didome, significa conceder, entregar, oferecer
gratuitamente. Jesus declara que o Pai lhe deu autoridade para conceder a vida a todos os que lhe entregasse. Se você está aqui nesta noite, servindo a Deus como seu Salvador, glorifica Ele, porque Deus lhe permitiu. Deus entregou eu e você para Cristo. E quando Ele entregou, Ele então agora eu vou lhe dar a vida eterna. Mas eu preciso fazer o que, Jesus? Não precisa fazer nada, não, é de graça, eu vou lhe dar ela, a vida eterna. Sabe por quê? Porque é o resultado da graça, que influi da vontade do Pai e da obra do Filho. É a graça. E agora, no versículo 3, é que nós vamos entender quem é que está vivendo a vida eterna. O que é que ele diz no versículo 3? E a vida eterna é esta: que te conheça a ti só como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A palavra conhecer no grego, que é chamado gnoskon, ela vai muito além do intelectual. Não é você saber sobre Deus, não é você conhecer assim, Deus, eu conheço Ele, não. Ela fala de um relacionamento de Deus, de uma comunhão, de uma intimidade. E aí é que a vida eterna começa agora. Quando você passa a ter esse relacionamento, essa aproximação, aí você começa a conhecer. Sabe por quê? Porque quando você passa a viver isso, você não consegue olhar para esse mundo como um lugar eterno para você ficar aqui. Muitas das vezes você olha assim, eu tenho tanta saudade. Eu estava, uma advogada amiga minha, que sempre cuida dos negócios meus, eu cheguei lá um dia e falei assim, já estou com saudade de casa, não vejo a hora de ir para casa. Ela disse, mas o senhor quer voltar para Vitória? Porque eu comprei uma casa em Vitória, estou indo embora para lá. Eu falei assim, não, a Celestial. A Celestial. Então você passa a viver quando você tem a comunhão. Agora, observa bem uma coisa. Essa vida eterna, nós temos aqui, nesse mesmo versículo, uma palavra zoe, que é vida. Essa palavra zoe no grego é uma vida que provém de Deus. Ela é diferente da vida de bios. Bios é biologicamente. Essa vida que nós temos aqui, olhando assim, essa vida, ela é diferente. Essa vida, ela vem de Deus. Essa quer dizer que é uma vida de relacionamento, de comunhão com Ele e com o Filho. Se não tem comunhão com o Filho, não tem com Deus. Aí você vai observar uma coisa bem importante. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa, olha. O ser humano sem Deus, ele está morto. O que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1? Paulo diz assim, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, para ter comunhão com Deus, não pode ter o pecado. Pecado como? Se nós somos pecadores, sim, eu vou explicar o que. Nós não podemos ser escravos do pecado. Nós vivemos no corpo do pecado, mas não somos escravos do pecado. Nós vivemos na lei do amor, porque nós somos libertos da escravidão do pecado. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, vivo não eu. Ele fala o eu dele, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Churianda canta, churianda laia. A vida que agora eu vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é o eu. O eu é o inimigo. Nós vivemos para Deus. Quando nós vivemos para Deus, nós não vivemos na prática do pecado. Ainda que o nosso corpo seja sujeito ao pecado, mas somos livres para não pecar. Paulo vai dizer o que em Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam o quê? Segundo a carne.
Quando nós sepultamos a velha natureza, nós vivemos em novidade de vida. E novidade de vida quer dizer comunhão com Deus, relacionamento com Deus, na presença de Deus, o desejo de adorar a Deus, de buscar a Deus, a fome de Deus. Aleluia! Estão vivendo a vida eterna? Quem é que está vivendo a vida eterna? Estão vivendo a vida eterna? Quem não está vivendo a vida eterna está sujeito a ficar aí, porque aquele que conhece a Cristo, ele passa a viver uma outra vida, uma vida eterna. Sabe o que é que Paulo faz nessa declaração a Efésios? O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma declaração de uma palavra muito forte. Estando vós mortos em ofensas e pecado. Isso significa que, embora fisicamente vivos, os seres humanos sem Cristo estão espiritualmente mortos. Eles existem, se movem, pensam, sentem, mas estão desconectados da fonte da vida que é Deus. Pastor, tem crente morto aqui dentro da igreja? Entenderam o texto? Evangelista Rangel? Será que tem crente morto dentro da igreja? Mas ele respira, anda, pensa. Mas será que ele está morto? Nós apontamos para o pecador, porque vamos olhar, está na prática do pecado. A gente vê ele espontaneamente. É sério. Vocês nem imaginam o que Deus tem falado comigo. O céu não é tão fácil assim como muitos acham que é. Essa morte espiritual não é apenas uma condição passiva, mas é uma realidade de escravidão ao pecado, de ignorância espiritual, de cegueira quanto às verdades de Deus. Vocês observam que nós temos aqui três diferenças que se completa essa harmonia. Olha, Deus coloca o desejo da eternidade no coração do homem, mostrando que fomos criados para algo além desta vida. Jesus recebe a autoridade para conceder a vida eterna, revelando que a eternidade não é conquistada humanamente, mas é um presente de Deus. E agora nós temos o que? A vida eterna como em termos de conhecimento, mostrando que essa realidade não se limite ao futuro, mas que já pode ser experimentada no presente em comunhão com Cristo. Eu gostei muito que o teólogo Mike Pellman, ele faz uma comparação da vida física e a vida espiritual. Essa conexão é muito interessante, porque ele diz assim, olha, quando ele faz essa comparação profunda e ao mesmo tempo simples, entre dois tipos de vida, a vida física e a vida espiritual. A vida física é a vida bios, viu? E ele faz ali a vida espiritual. Então ele afirma que a vida física, olha só, presta atenção nessa vida física, ela depende de quê? Do contato vital com o ambiente físico. Ela depende desse contato com o ambiente físico. Isso significa que para o corpo continuar vivo, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar em harmonia com este mundo, respirando, se alimentando, mantendo os órgãos saudáveis. Se algum desses elementos for interrompido, especialmente se um órgão vital for danificado, o que acontece com a vida física? Morre, se encerra. Ele precisa ter esse contato. É algo que muitos compreendem muito bem. Por exemplo, quando o coração para e os pulmões deixam de funcionar, o corpo morre. Por isso que ele tem que manter um contato com o ambiente, fisicamente, o mundo, cuidar da saúde, comer, se alimentar, cuidar, tratar, para que mantenha ele vivo, a vida bios.
Agora vamos ver a outra coisa. Agora ele faz o quê? Então ele amplia esse raciocínio para explicar a vida eterna. Ele afirma que a vida eterna depende do quê? De uma conexão com o ambiente espiritual. Mas o que seria esse ambiente espiritual, irmãos? É a realidade visível onde Deus habita, onde se manifesta a presença divina, onde o Espírito Santo opera, onde há comunhão com Cristo. Para você manter essa vida espiritual viva e não morta, como Paulo diz, você tem que ter uma conexão com as coisas espirituais. Agora olha só, por que nós temos? Eu escrevi um trabalho, não sei de quantas páginas, que eu usei um tema assim, as coisas boas que vão deixar muitos cristãos fora do céu. Nós temos que tomar cuidado, porque as coisas do mundo, elas sufocam as coisas espirituais. Nós procuramos ter tempo para tantas coisas neste mundo, mas o tempo para Deus é a sobra. Não é não, pastor? Eu oro quando dá tempo, eu leio a Bíblia quando eu estou disponível, não é não, evangelista? Não é, pastor? Não é assim que funciona? Mas você não deixa de comer e nem de acordar cedo. Se estiver chovendo, você vai trabalhar. Mas está chovendo. Ah, hoje eu não vou na igreja não. Aleluia a Deus. Aleluia. E se for oração hoje então, pastor, aí você vai contar no dedo. É verdade ou não é, irmãs? Não é assim ou não é? Sabe o que é isso? Você está vivendo para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus você está, se distanciando. Às vezes a gente olha assim e fala assim, olha, mas espera aí, aquele crente trouxe um escândalo, e aí a gente vai falar que ele está afastado. Não, mas às vezes as coisas do mundo, nessa apostila está dizendo, ela vai te afastando devagarzinho, devagarzinho, aí as heresias vem entrando, daqui a pouquinho você está lá morto. E se você não tiver uma conexão com as coisas espirituais, quando Jesus chegar nas nuvens e dizer assim, Espírito Santo, traga minha noiva que eu estou aguardando ele aqui. Eu vou fazer uma conjectura aqui, sabe como é que vai ser? Isso aqui, eu estou fraseando isso aqui, ó. Aí o Espírito Santo vai chegar assim no ouvido daquele crente que está em comunhão com Deus ali, ó, só pensando nas coisas de Deus, ó. O mestre está te chamando, pode subir. O mestre está te chamando, pode subir. O mestre está te chamando, pode subir. Mas se ele não falar no seu ouvido, aleluia, é porque você está sufocado com as coisas deste mundo. João vai dizer assim, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É mentira? Eu estou falando uma mentira aqui? Irmãos, nós não somos desse mundo mais. Aleluia. Xurianda canta, xurianda laias. Aleluia. Essa vida é temporária. É uma vida passageira. A vida tem várias escolhas, mas a eternidade só tem dois: céu e inferno. O seu relacionamento aqui nesta vida é que vai determinar a sua eternidade. Se você tiver um relacionamento bom com Deus aqui, você terá um relacionamento bom com Ele lá. Mas se você tiver um relacionamento ruim, você não vai estar do lado da eternidade com Cristo. Aleluia. Eu escrevi um tema uma vez, que é a minha área, que o Rangel sabe que eu sou muito, é escatologia, né? Essa é a minha área, que eu gosto. Sobre aqueles 7 livros que vão ser abertos no juízo final. Aí quando eu cheguei em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, eu me deparei, estava dizendo assim, a besta, os falsos profetas e o diabo será lançado no lago de fogo e serão tormentados dia e noite. Aí eu fui olhar a palavra tormenta no grego, mas eu chorei 2 meses direto, e chorava nos pés de Jesus. Falei, Jesus, eu não quero nem que o meu inimigo venha para cá.
Eu não desejo nem que o meu pior inimigo venha para cá. Mas só de tanto eu falar com Deus assim, sabe o que ele disse para mim? Eles têm um livre-arbítrio. A escolha é deles. Eles vêm se eles quiserem, né, pastor? Deus não obriga você a servir a Ele, não. É livre. Não quer servir a Deus? Não tem problema. Ele também não liga. Ele fica triste porque quem não escolhe a vida, escolhe o quê? A morte ou a maldição. Escolhe a vida, que é Cristo. Vamos ver se dá. Meu Deus. Vou resumir aqui, irmão. Agora que eu estou entrando nos obstáculos. São 4. Só que tem um aqui que tem 3. É a vigília então? Vamos? Amém. Olha só. O primeiro obstáculo que nós vamos encontrar, sabe onde? Que vocês conhecem muito. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 28. O doutor da lei. O primeiro obstáculo que ele mostra aqui é a interpretação superficial. Você lembra que o doutor da lei, ele quer aqui pegar Jesus. Uma disputa de debate. Que eu não gosto disso. Um dia me chamaram para participar do negócio, eu falei, eu não gosto de debater Bíblia. Eu gosto de pregar e ensinar. Discutir Bíblia é diferente, eu não gosto disso. O episódio do doutor da lei, diante de Jesus, é uma cena carregada de profundidade espiritual. Esse homem especialista na lei de Moisés, ele se levanta diante do mestre com uma pergunta que à primeira vista parecia sincera. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o que Jesus vai dizer para ele? Jesus vai falar o quê? Como ler a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus fala para ele? Pois é, ele vai dizer isso. Mas aqui, essa atitude desse primeiro obstáculo é um coração endurecido, mais preocupante em discutir do que obedecer. Isso você observa que ele queria discutir com Jesus. Então era um coração endurecido, arrogante. Para resumir aqui, eu vou resumir isso aqui agora. Presta atenção. Esse homem era um especialista. O doutor da lei era como um advogado, como um juiz, que aplicava. Mas quando Jesus pergunta para ele como você lê e como interpreta, essa interpretação, Jesus está falando assim: como é que você aplica isso? Resumindo, ler a Bíblia, conhecer versículo, mas não ter mudança, não resolve não. Tem muitos teólogos, pregadores que têm um conhecimento, mas subiu tudo para a cabeça. Tem que descer para o coração. Porque a Bíblia, ela é muito mais do que ser interpretada, é viver. Tem que viver o que você está lendo. Eu sempre costumo dizer que quando o pregador vai pregar e que ele prepara o sermão, a primeira pessoa que ele tem que aplicar ela é para ele. Há muitos que pregam, mas não vivem. Estou mentindo? Muitos que pregam e não vivem o que prega. Fala de amor, mas não vive o amor. Fala de compaixão, mas não tem compaixão. Isso é um obstáculo que impede você de ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Ele sabia todos os 10 mandamentos, mas não aplicava. E quando você não aplica, vem a outra coisa, que eu acho mais interessante ainda: a visão distorcida do amor ao próximo. Eles tinham uma visão distorcida, sabe por causa de quê? Porque quando ele fala, existia um conceito entre os judeus, que o amor ao próximo, que isso está até no hebraico e também no grego, que era só da comunidade judaica,
Só o meu irmão, minha irmã, só daqui da igreja. Os samaritanos, não. O gentil, não, esse aí não. Então cega, a mal interpretação, quando você não aplica ela te causa uma cegueira espiritualmente, que você diz assim: ah, mas eu amo. Ah, mas amar, né, pastor? Da família é fácil, né, pastor? E amar aquele que te xinga? Aleluia. Já imaginou se Jesus lá na cruz falava assim, ó, ô pai, não perdoa não, mata todo mundo. Mas ele disse: pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Esse dia eu estava andando na rua, alguém acho que achou que eu estava meio louco. A gente se coisa, tantas coisas de Deus, que eu estava assim: por que Deus amou o mundo de tal maneira? E eu fico aquele pensamento assim, Rangel, que você me conhece, eu tenho que chegar em casa, estudar e pesquisar. Por que Deus amou? Esse porquê, essa razão. E eu chorei. Falei: eu tenho vergonha do meu passado. Às vezes eu não entendo que tem pessoas que contam um passado tão ruim. Eu tenho vergonha do meu passado. Quando eu lembro do meu passado, eu disse: eu não sou digno de olhar para cima, Senhor. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo que o Senhor sofreu por mim. Eu falo: eu sou um miserável. O que Jesus morreu, sofreu pela minha vida, e agora eu prego, mas não vivo, causa uma cegueira espiritualmente. Muitos ainda hoje conhecem os textos bíblicos de cor, conseguem citá-los em conversas em rede social, mas não permite que a palavra desça para o coração. Tem que descer para o coração, irmão. A palavra diz assim, o que João vai dizer? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não está liberto, é porque não conheceu a palavra. A palavra tem que fazer efeito na nossa vida, porque ela é poderosa. Ela é uma espada que corta dos dois lados, que penetra até ali o coração e faz divisão. Sabe discernir o que é bom, o que é ruim. A interpretação do texto é muito importante. O texto tem 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aí não tinha. Aí Jesus sabe o que vai fazer? Agora eu vou derrubar a barreira. Aí Jesus vai falar assim: olha, existia ali, indo para Jericó, um homem que caiu ali, os salteadores, tá? Aí vem o levita. Quem era o levita? Fazia parte do templo. O sacerdote religioso, passaram de longe. Aí vem um samaritano, excluído pela sociedade judaica. Ele pega aquele homem, ele abraça ele, cuida dele, passa azeite nele, leva eles, aloja ele, fala: cuida dele, quando eu voltar eu pago tudo que você gastou. Aí Jesus fala: quem é o próximo? Amor ao próximo é aquele que está na nossa frente, é aquele que carece da misericórdia, do amor de Deus, aquele que carece da nossa compaixão. Não importa. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei, eu estava dirigindo uma escola, aí chegou um morador de rua, e ele ficou do lado, falou assim, antes ele chegou e falou: pastor, eu só quero que você faça uma oração comigo. Eu falei: tá bom, vou orar. Aí ele foi lá, eu chamei um diácono, falei: dirige a escola hoje. Eu fui lá, comprei um café, dei para ele e fui para casa. Estou lá, na hora do almoço, aí na hora que eu vou colocar a primeira garfada na boca, a voz falou assim: tira ele da rua. Mas Senhor, o que eu vou fazer? Peguei o carro e fui atrás daquele homem. Consegui achar ele, pus as coisas dele tudo no carro e vim embora. E pensando: para onde eu vou colocar esse homem? O que eu vou fazer com esse homem? Aí avistei assim uma mulher que alugava quarto. Eu parei o carro, a mulher: você quer quarto alugado? Quero. Para ele não. Eu falei: não, eu me responsabilizo por ele. Eu vou pagar 2 meses adiantado de aluguel para a senhora. E naquela época Curitiba estava frio, gelado. Eu falei: hoje você vai dormir quentinho. A mulher tinha uns quartos para fazer, o homem era pedreiro, Rangel. Ele falou: pastor, a mulher quer que eu faça uns quartos para ela. Eu falei: o que você precisa? De ferramenta? Vem cá, vamos lá comprar ferramenta. Com uma semana o celular dele era melhor do que o meu. Aquele homem só precisava de uma oportunidade.
Mas muitas vezes os religiosos que se diz, olha assim, ó, aquela pessoa, irmão, aquele drogado está precisando de um abraço seu. Sabe, um abraço ele faz a diferença. Não adianta você andar com a Bíblia na mão, vir para a igreja, estar na oração, mas não praticar o que está na palavra. Irmã Marlene, vem louvar o Senhor com o hino. Não vou poder continuar mais. Pastor, sabe quem foi meu pastor? Nicodemo José Loureiro. O senhor já ouviu falar dele? O hino 605 da harpa dele. Ele é da época de Daniel Berg. Eu tive o privilégio. E se você passasse, ele puxava o paletó. Eu aprendi. Amém, irmãos? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem quer oração, eu vou orar por você. Alguém que quer aceitar Jesus, está afastando o caminho do Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas, debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas nem tudo